Vamos começar, então. Imagino que vocês tenham visto a videoaula. Foi bem difícil gravar uma videoaula, eu nunca tinha feito isso. Espero que tenha, de alguma forma, ajudado vocês e que vocês, ao lerem o capítulo, consigam entender melhor o que está falando ali. É uma pena que esse conteúdo a gente esteja trabalhando desse jeito, online, porque ele é um conteúdo bem importante, ele é um dos conteúdos mais importantes do ano, e é o conteúdo que, se vocês olharem para a rua, se vocês olharem a mídia, se vocês prestarem atenção no que está acontecendo no mundo, vocês vão ver que tem relação com ele. Né? A gente vive hoje uma bipolarização dos dois lados, né? Do capitalismo neoliberal e, do outro lado, o socialismo. Basicamente, os partidos, ou eles são socialistas, ou eles são neoliberais, tem alguns de centro, mas que acabam indo mais para um lado ou para o outro, e uma disputa política no mundo mesmo. Né? A gente vê no Brasil o que está acontecendo hoje, uma atuação maior do Estado, que daí é mais para o socialismo, ou um liberalismo que impede a atuação do Estado, né? uma pressão da burguesia brasileira para que libere o comércio, para que libere as coisas, que o Estado não intervenha nisso, que deixe as coisas acontecerem. O que está por trás do discurso ideológico, e aqui eu não estou nem fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma constatação ideológica. Tá? Não estou dizendo que tem uma coisa certa ou errada, não sou eu quem vai julgar isso para vocês. Vocês é que vão ter que fazer esse julgamento. É óbvio que eu tenho a minha opinião. Mas o que está por trás disso tudo é justamente isso, uma disputa ideológica entre o socialismo e o capitalismo liberal, ou neoliberal. Né? E no capitalismo neoliberal, o Estado intervém muito pouco, a mão do Estado não aparece, a economia se regula sozinha, as coisas vão acontecendo sem a intervenção do Estado. Toda a produção de riqueza acontece sem a participação do governo. Não é o governo que vai produzir petróleo, não é o governo que vai produzir, gerar energia, não é o governo que vai levar água até as pessoas, não é o governo que vai recolher o esgoto. Tudo isso é feito por empresas privadas. E, é claro, pago pela população. Do outro lado, se a gente pegar o socialismo, uma vertente socialista, a gente vê um governo mais atuante. O governo é quem vai fazer isso. Cabe ao Estado gerar energia e distribuir. Cabe ao Estado recolher o esgoto. Cabe ao Estado. O Estado vai fazer isso num governo socialista. Então, a gente vê isso, né, na mídia, a gente vê isso não só no Brasil, mas no mundo todo está passando por isso. O governo da Argentina, o governo norte-americano. Luana chegou na metade do caminho, atrasada da agenda. Vários governos no mundo todo estão passando por isso. Né? Então, mas para entender por que o mundo está bipolarizado desse jeito, é que a gente volta na Revolução Russa. O que aconteceu? A Revolução Russa é assim, quer ver? Ó, tem que entender o antes, o durante e o depois. O antes, vamos lembrar lá do vídeo. 1900, pega a data, 1900, muito recentemente na história, né? A Rússia ainda era feudal. Boa parte da população, boa parte do povo vivia na área rural, eram camponeses, eram servos, que pagavam para trabalhar. Lembra aquela história? Então, muita gente estava fugindo, inclusive, do campo, tiveram revoltas camponesas importantes, né? Mas acabaram não mudando essa estrutura. Muito servo ainda vivendo no campo em 1900. E um jeito de trabalhar que era um jeito feudal, que paga para trabalhar ao invés de receber. Na área urbana, especialmente em São Petersburgo, em algumas poucas cidades, estava acontecendo um processo de industrialização russo, mega tardio. Mais de 100 anos depois da Inglaterra, a Rússia começa a se industrializar. Boa parte dessas indústrias nem eram da Rússia, eram indústrias de fora, que iam para lá explorar a mão de obra, e se vai explorar a mão de obra é porque é barata, né? Então tinha uma mão de obra muito barata, e recebia muito pouco, os operários recebiam muito pouco, e a própria burguesia russa
não conseguia competir com a produção industrial desses países de fora. Então, até a burguesia russa estava insatisfeita com essa situação. E o pior, a Rússia ainda era governada por um rei absolutista. Isso, no nono ano, vocês já sabem o que é. O rei absolutista é um rei que concentra todas as esferas do poder: executivo, legislativo e judiciário. Existia um parlamento chamado Duma. Os russos chamavam, não sei se ainda chamam, de Duma. A Duma não era convocada, porque a Duma ela é consultiva. O rei só convoca a Duma quando ele quer consultar a opinião dos políticos. Ela não é deliberativa. Ela não cria leis, porque isso cabe ao rei que é absolutista. Então, em 1900, tem um rei, Nicolau II, que é absolutista, uma sociedade que ainda é estamental, ou tu é nobre, ou tu é clérigo, ou tu faz parte do terceiro estado, e uma estrutura muito arcaica, um processo de industrialização mega tardio que estava gerando muita desigualdade, muita exploração, e isso estava incomodando muitos russos por conta dos impostos, é claro que eram muito altos, assim como na França. Lembram da França? Na Revolução Francesa? O antes da França. Tinha uma monarquia absolutista, Luís XVI, que explorava a população através de impostos. Como que a população sente isso? O preço das coisas. O imposto a população sente no preço do pão, no preço da farinha, no preço de qualquer coisa do mercado. E também na França tinha um rei absolutista, também na França o rei não convocava o parlamento, também na França eles tinham se envolvido em duas guerras, né, a Guerra dos 7 Anos e depois a ajuda na independência dos Estados Unidos, vamos lembrar lá da Revolução Francesa. E para fazer duas guerras teve aumento de impostos. Na Rússia foi igual. Ó, já tem uma situação que não é muito ideal. E a Rússia ainda se envolve numa guerra em 1904, a Guerra da Manchúria. A Rússia vai brigar com o Japão pela Manchúria. A Manchúria é uma região da China hoje. Né? Mas tanto a Rússia quanto o Japão queriam aquele território. O Japão, é óbvio, que queria um território no continente. Era mais seguro para o Japão, né? Ter um território no continente asiático, que fosse dele. Por isso que vai ter uma guerra entre Rússia e Japão. Para fazer uma guerra, alistamento obrigatório, aumento de impostos, tudo isso, e o aumento do preço das coisas. A população pobre que vai pagar por isso, porque é quem mais tem, quem mais consome. E a Rússia ainda perde a guerra da Manchúria. O povo vai lá para frente do Palácio de São Petersburgo pedir ajuda. Nem foi para fazer revolução nenhuma, tá? Isso foi diferente da França. Quando o povo foi para o Palácio de Versalhes, já foi para pegar o rei. Aqui não. Na Rússia, o povo foi Levi, não faço ideia quem seja. O povo foi para pedir ajuda, o povo cantava hino de louvor para o czar, rezava para o czar é o rei, né? Pedindo para que o czar abrisse os celeiros, onde estavam guardados os mantimentos da família real, para sustentar o povo, né? O povo ainda via o czar como um pai, né? Como esse que é enviado de Deus, escolhido de Deus para governar. O povo foi com essa ideia para frente do Palácio de São Petersburgo, para o Hermitage, e o czar, com medo dessa situação, e óbvio, sabendo dessa história da Revolução Francesa, né? Claro que ele conheceu as consequências dessa situação lá na França. O czar manda a polícia baixar o cacete em todo mundo, matou um monte de gente. Esse é o tal do Domingo Sangrento. Aí ficou óbvio que o czar não ia governar para o povo, o czar ia governar o povo. Eu falei sobre isso no vídeo. Domingo Sangrento. Essa situação foi num domingo em que o czar mandou matar todo mundo que estava lá na frente do Palácio de São Petersburgo. Isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Isso. Por que o Domingo Sangrento é importante? Porque ele mostra que o czar não vai ouvir o povo. Né? O czar está pensando na questão política, não na questão social. Olha como parece muito parecido com o presente. E a oposição ao czar cresce muito. Muita gente vai se colocar contra o czar.
e questionar, e se manifestar, e ir para a rua, e fazer jornal, e fazer panfleto. Gente, tem gente entrando que eu nem sei quem é. Mecânica. Quem que é mecânica? Alguém sabe quem é mecânica? Não sei, vai lá. E esses opositores ao czar começam a perseguir, são ser perseguidos, né, pela Ucrânia, e muitos são presos, outros são exilados, muitos fogem, entre eles o Lenin, né, Trotsky, acabam fugindo da perseguição da Ucrânia, da polícia do czar, e vão para fora da Rússia. E fora da Rússia, esse povo começa a se organizar para voltar e fazer a revolução. E só um pouquinho, deixa eu descobrir quem é esse mecânica. Tem um jeito de tirar a pessoa? Vamos ver se tem um. Pessoas, pessoas, pessoas. Ah, saiu? Beleza. Continuando, então. Desculpa, gente. Pois é. Estão me ouvindo? Beleza. Então, é... cheio de. Beleza. Esses opositores do czar vão se reunir num congresso na Inglaterra para discutir o que vão fazer com a Rússia, porque querem voltar. E lá eles armam a revolução. Só que tem dois grupos. E é aqui que vocês têm que lembrar da Revolução Francesa lá. Ó. Também com dois grupos, né? Os girondinos e os jacobinos na Revolução Francesa. Os girondinos eram os representantes da burguesia, os jacobinos eram os representantes dos sans-culottes, do povão, do populacho. Os girondinos são lockeanos, acham que a função do Estado é proteger a propriedade privada. Os jacobinos são russonianos, acham que a função do Estado é acabar com a propriedade privada porque ela gera desigualdade social. É muito parecido. Olha lá, os bolcheviques, que eram a maioria no Congresso, a palavra bolchevique é maioria, querem voltar para a Rússia, fazer uma revolução, tomar o Estado, e o Estado acabar com a propriedade privada. Bem russoniano. Então, os bolcheviques são os jacobinos da Revolução Francesa e os russonianos. Os mencheviques eram a minoria. Era a burguesia, os representantes da burguesia ou dos interesses da burguesia queriam voltar, derrubar o czar e implantar o capitalismo e, através do capitalismo, acabar com a desigualdade social, gerando emprego, salário, né, para acabar com a desigualdade social. São jeitos completamente diferentes. Né? Só que nessa época já tinha a teoria. Está gravando. Nessa época já tinha a teoria do Karl Marx, a teoria do socialismo científico, né, que era conhecida pelos russos e por outras pessoas no mundo. Os bolcheviques voltam com essa teoria, mas junto com os mencheviques vão programar, planejar o golpe. O negócio vai acontecer basicamente porque a Rússia vai se envolver na Primeira Guerra Mundial, o que piora ainda mais a situação da Rússia. Primeira Guerra Mundial, por conta da questão balcânica, lembra de apoio à Sérvia, os interesses sérvios e o acesso ao mar Mediterrâneo? Para poder ir para a Primeira Guerra Mundial, a Rússia teve que fazer mais investimento em exército, em equipamentos, e manter o exército na guerra, mais impostos. A situação do povo russo piorou mais ainda. É nessa crise da Primeira Guerra Mundial que mencheviques e bolcheviques, agora organizados em sovietes, sovietes é como se fosse hoje os sindicatos, tá? Cada grupo de operário tinha o seu soviete. Eles
em 1917, em fevereiro de 1917, vão dar um golpe, vão derrubar o czar, vão fazer uma revolução, vão derrubar o czar, vão exilar o czar lá na Sibéria, e a família do czar, a real, e vão tomar o poder. Só que quem governa são os mencheviques. Os mencheviques não vão fazer nenhuma reforma social. Claro, galera, eles são representantes da ideia capitalista. Eles estão preocupados com a questão econômica. Eles acham que eles vão resolver o problema do país a partir somente da questão econômica. Se gerar emprego, as pessoas vão ter salário, vão poder consumir. Bom, resolveu o problema. Né? Eles vão pensar a questão econômica. O Alexandre Kerensky, que vai ser presidente da Rússia, que é menchevique, vai governar a partir dessa ideologia. Mas ele não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A burguesia internacional pressionou Alexandre Kerensky a se manter na guerra. A ideia era sair da guerra. A ideia da revolução era sair. Mas o Alexandre Kerensky foi pressionado pelas potências internacionais. Aqui tem uma questão que é importante que vocês entendam. Além de outras, é claro. A Alemanha está aqui, Inglaterra e França aqui, Rússia aqui. Enquanto a Rússia está na guerra, a Alemanha tem que ter duas frentes. Se a Rússia sai da guerra, a Alemanha passa a ter uma frente só, ela fica muito forte. Por isso que a França e a Inglaterra vão pressionar para que o Alexandre Kerensky não saia da guerra. E ele não saiu. O Alexandre Kerensky é o presidente da Rússia. Alguém perguntou ali. Só que ele é menchevique. E se manteve na guerra, sem fazer reforma social, continuando na guerra, com os impostos para manter a guerra. Os bolcheviques não aguentaram, né? Mesmo tendo apoiado a Revolução de fevereiro de 17, os bolcheviques vão armar a sua revolução para derrubar agora os mencheviques. E daí, no mesmo ano, em outubro do mesmo ano, os bolcheviques fazem uma revolução, que é a maioria da população, inclusive, e tomam o poder. O que os bolcheviques querem? O Estado máximo. A discussão lá do começo da videoaula. Eles querem um Estado máximo, que o Estado assuma a tarefa de produzir riqueza, que o Estado distribua igualmente essa riqueza, que o Estado se torne o proprietário daquilo que gera riqueza. Porque o Estado é o órgão que representa todos. Se é do Estado, é de todos. Vamos pensar, um hospital público é de todos, não é de uma pessoa. Uma escola pública é de todos, não é de uma pessoa. Então, os bolcheviques vão tomar o poder em outubro de 1917, recentemente, né? Faz pouquinho tempo, agora 100 anos, 100 e poucos anos, 103 anos, e vão começar a implantar o socialismo. A diferença do socialismo e do comunismo, na teoria, e para a gente entender aqui, é basicamente assim, quer ver? O socialismo, tu vai fazendo reformas graduais que, no final das contas, acabam a desigualdade social. Tu vai fazendo projetos de governo, ações do governo, que, no final, acabam com a desigualdade social. Vamos pegar no Brasil recentemente. Bolsa Família, cota para a universidade, financiamento para a universidade, para estudantes para ir para a universidade particular. Esses projetos, no final das contas, vão diminuir a desigualdade social. Isso seria um governo socialista. Num governo comunista, isso é feito de uma hora para outra. É uma revolução, que eles chamavam de comunismo de guerra. O Estado russo, agora na mão dos bolcheviques, na mão do Lenin, que era o líder bolchevique, vai tomar todas as propriedades privadas. Todos os bancos passam a ser do governo. Todas as indústrias passam a ser do governo. Todas as terras são do governo. Todas as escolas são do governo. Tudo é do governo. A gente pode chamar isso de estatizar, nacionalizar. Isso aparece nos livros com esses nomes, tá? Nacionalizar e estatizar é tomar, é pegar para o governo. É como se o governo brasileiro estatizasse a escola Engenho. Ela passa a ser uma escola pública. Ou qualquer outra escola privada passa a ser uma escola pública. Ou qualquer clínica médica passa a ser do governo, ou hospital, de uma hora para outra.
Isso é um comunismo de guerra. Mas aí teve um problema, porque assim, quer ver, ó, o que que gera dinheiro para o governo? O imposto que era pago pelas empresas que existiam. A partir do momento que o governo toma todas as empresas e acabou tendo menos impostos, porque elas acabaram não gerando tanto tanta riqueza quanto precisava, e o governo russo não tinha dinheiro para investir nas coisas. E agora, como é que se faz? Sem imposto das empresas privadas, com que dinheiro a gente vai governar e criar as outras coisas, né? Implantar o comunismo de fato? O Lenin teve que fazer uma coisa chamada NEP. Isso eu não expliquei no vídeo, na videoaula. NEP é Nova Política Econômica. O que foi isso? O Lenin teve que dar um passo para trás, ou seja, voltar no capitalismo. Ele permitiu algumas empresas privadas, algumas indústrias privadas, alguns bancos privados, porque daí eles pagariam imposto para o governo, né? E com o dinheiro do imposto, o Lenin teria condições de dar 2 passos para frente. Então, a gente chama de dar um passo para trás para dar 2 para frente. Um ditado popular, né, usado nessa situação da Rússia. Então, um passo para trás é voltar ao capitalismo, permitir algumas empresas privadas, para que com o dinheiro delas, vou explicar então de novo, Vitor, vamos lá, boa. O governo do Lenin, do comunismo, eles não tinham dinheiro para investir em criar novas indústrias. Por exemplo, criar indústria siderúrgica, criar indústria, coisas química, coisa que a Rússia não tinha. Ok? Com que dinheiro eles vão fazer isso? Porque não tem mais o imposto das empresas privadas. Tudo foi estatizado. Não tinha dinheiro além. Então, como fazer isso? O Lenin e as pessoas que governavam, eles vão permitir que algumas empresas privadas se instalem, que abram algumas empresas privadas. Então, vai ter lá uma indústria privada, um comércio privado, e essas empresas privadas vão pagar imposto para o governo. E com o dinheiro desse imposto, ele vai abrir a indústria química, que não tem. Com o dinheiro desse imposto, ele vai abrir a indústria siderúrgica, que não tem. Com o dinheiro desse imposto, ele vai avançar no comunismo, tá? Criando o Estado, criando indústrias dele. Essa indústria siderúrgica é do governo da Rússia, logo do povo russo. Beleza? Entendeu? Então, isso é dar um passo para trás, volta um pouquinho no capitalismo, ganha uma grana e avança no comunismo, o Estado criando empresas que são do governo, nacionalizadas, né? Do próprio governo. O problema é que o Lenin morre, depois vem uma disputa entre o Stalin e o Trotsky, que eram 2 outros líderes do Partido Comunista. O Stalin acaba vencendo essa disputa, eles têm uma ideologia diferente. O Stalin achava que devia fechar a Rússia, vamos implantar primeiro o comunismo aqui, depois a gente espalha. O Trotsky dizia que não, vamos fazer a revolução no mundo, vamos ajudar os operários da França, dos Estados Unidos a fazer a revolução. Depois, que daí a gente pode fazer comércio com eles, o que a gente não tem, a gente faz com eles, se eles forem comunistas também. E eles tinham uma disputa ideológica aí, quem vence essa disputa, quem tinha mais apoio, era o Stalin. O Trotsky fugiu, vai vir para o México e vai ser assassinado, a mando do Stalin, é óbvio, já se sabe, anos depois. E o Stalin, para poder implantar o comunismo, efetivamente, ele vai criar uma coisa chamada planos quinquenais. Quinquenal, gente, é 5 anos, ok? Então ele tinha um projeto de governo para 5 anos. Nos próximos 5 anos, a Rússia vai investir o dinheiro na criação de uma indústria X, tudo indústria do governo. Nos outros 5 anos, nós vamos investir em tais setores. Né? A gente chama de planos quinquenais. E qualquer pessoa que se opusesse ao Stalin era perseguida, mandou matar.
qualquer pessoa que se opusesse ao Stalin era perseguida, ou se opusesse ao comunismo, né, era perseguido, exilado na Sibéria, era morto, virou uma ditadura comunista. Talvez por isso, a imagem que se tem de comunismo, que o mundo tem sobre o comunismo, seja uma imagem tão negativa. Porque os exemplos que a gente tem de comunismo no mundo são exemplos de ditaduras comunistas. Pega em Coreia do Norte, uma ditadura. Cuba, a União Soviética, enquanto existia, Vietnã, os lugares onde aconteceu uma revolução, a própria China, Camboja, isso mesmo, os lugares que são comunistas, todos viraram uma ditadura comunista. E ditadura sempre é ruim, né? Porque uma ditadura ela é censuradora, ela persegue um opositor. Mas isso não significa que o comunismo lá, quando foi pensado pelo Karl Marx não pensou dessa forma. Tá? É claro que o comunismo ele vai governar para a maioria. O objetivo dele é acabar com a desigualdade social. E isso incomoda quem tem propriedade privada. Né? O comunismo e o capitalismo são ideologias muito diferentes, muito opostas. Porque para o capitalismo funcionar, tu precisa ter a exploração da mão de obra do trabalhador. Quanto mais, tu vai ter mais lucro se tu explorar mais o trabalhador. No comunismo é o contrário, tudo é de todos. Ah, André, mas se eu não trabalho? Não, se tu não trabalha, tu não ganha. O comunismo não está dizendo isso. Aqueles que estão produzindo vão ganhar. Só que tem maior igualdade social, porque as coisas são do governo, é tudo do governo, consequentemente, do povo. E a gente vê bem essa disputa hoje em dia, né? Isso está muito incomodando os empresários brasileiros, muito incomodados com essa situação, e o governo muito um governo ideologicamente liberal, a gente tem no Brasil hoje, nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, um governo muito liberal, que é claro que ele está pensando na economia. E não é uma questão de certo ou errado, ok? É uma questão ideológica. Dentro dessa ideologia, ele está correto. É o que se espera que ele pense mesmo. A questão econômica. Se a gente pegar o governo de Portugal, por exemplo, que é um governo mais socialista, ele está pensando muito mais na questão social, do povo. Se vocês pegarem os discursos do presidente de Portugal, ele está pensando na saúde coletiva, não na questão econômica. Ou o governo da Argentina agora, né? Muito mais pensando na questão social do que na questão econômica. E até eu lembro que eu comecei o vídeo falando, né, que tem esse panelaço que está acontecendo. Muito engraçado que aqui na sacada do meu prédio eu ouço o panelaço contra o Bolsonaro e depois, em seguida, eu ouço o panelaço a favor do Bolsonaro xingando os comunistas. Né? Mas a questão hoje nem é só o comunismo, né? Acho que tem outras questões que estão em jogo que a gente poderia discutir numa outra videoaula. Quero saber se vocês têm dúvidas. Onde que está a dúvida? Que vocês não conseguiram entender? Aí vocês podem abrir o microfone para falar, tá, gente? Por favor. O meu não funciona. Calma aí, então escreve. Eu espero que vocês tenham lido o capítulo, feito os exercícios, corrigido. Vamos às dúvidas, um de cada vez. Não precisa atropelar aí. Nada de dúvidas? Estão fazendo o trabalho que eu passei? Viram como a arte
é legal de estudar isso. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Eu estava preparando a aula e estava relendo esse livro. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes sobre a história da arte, tá? E ele nem menciona a arte durante a Rússia comunista, né? É porque nessa época o que estava em voga era Picasso, o expressionismo, o cubismo, essa era a arte que estava em voga, né? E que fazia uma discussão sobre a própria arte, né? O cubismo, o expressionismo, estão discutindo a própria arte, né? O que que é arte, qual é a função da arte. A arte socialista, o realismo socialista, ele tem uma função diferente, né? Ele tem uma função de propaganda, uma propaganda do regime. Então é isso que vai aparecer lá no trabalho de vocês. Ainda mais, tem um controle muito maior, porque tu não pode questionar o governo. A arte não pode estar fazendo uma crítica ao governo. Por exemplo, um pintor jamais vai mostrar um camponês triste, decaído, maltrapilho. Né? O pintor vai mostrar, mesmo o camponês, sorridente, produzindo, participando da produção da União Soviética, ou da Coreia, ou de qualquer lugar comunista. Né? Um operário nunca vai ser um operário cansado, explorado. Não, vai ser um operário que está produzindo para a nação, que participa da construção da nação. Então, a arte ela é usada como uma propaganda do regime, não só para a própria União Soviética, para as pessoas se convencerem que era o ideal, se convencerem que aquilo é o melhor, né? Mas também para fora. É como aparecia isso fora da União Soviética. E daí, então, eu vi esse livro aqui que não mostra o realismo socialista, achei muito estranho, porque ele é considerado um dos autores mais importantes da crítica artística literária. Tem esse livro, que eu acho que eu já comentei com vocês, O Palácio de Inverno. Quem gosta de literatura, esse livro é fantástico, porque quando a família real foi exilada na Sibéria, anos depois eles acharam as ossadas e faltaram duas, de uma menina e de um menino, dos herdeiros, né? E daí surgiu uma série de histórias, de lendas, de que eles conseguiram fugir, de que foram poupados. E o John Boyne, que vocês conhecem, é o autor do Menino do Pijama Listrado. O John Boyne vai criar uma literatura como se a filha do Kizar tivesse sobrevivido. Ana, eu acho o nome dela. Não lembro mais. Esse livro é muito bom. O John Boyne escreve muito bem, né? E tem a Revolução dos Bichos, que vocês têm acesso pela internet, inclusive, tem PDF por aí. É um livro muito legal, que ajuda a entender muito bem a Revolução Russa, apesar de ele ser uma crítica à Revolução Russa. O George Orwell viveu a Revolução Russa. Ele era um bolchevique. Ele acreditava em tudo isso, na revolução, no Estado ser dono de tudo, acabar com a propriedade privada. A Revolução dos Bichos. Ah, tem esse também, que é do George Orwell, né? E daí ele conta assim, quer ver, ó, que numa fazenda, olha como dá para entender bem a Revolução Russa, que legal. Pensem nos animais de uma fazenda. Eles produzem tudo. Produzem o leite, eles que levam a carroça, eles que movem o moinho. Os animais de uma fazenda produzem a lã, eles produzem tudo. Mas eles não ficam com nada. Não é deles o que eles produzem. É tudo do dono da fazenda. Igual a Rússia pré-revolucionária. Os operários, os camponeses produziam tudo, mas não era deles. Era do czar, através dos impostos. O que os animais da fazenda vão fazer? Eles vão fazer uma revolução, vão tomar a fazenda para eles, expulsar o dono da fazenda, que é o Nicolau II, o czar Nicolau II, e vão começar a dividir tudo igualmente no começo. Só que a gente vai lendo o livro, vou dar um spoiler aí, ó.
A gente vai lendo o livro e daqui a pouco os porcos começam a comandar. Só os porcos moram na casa o que era do dono da fazenda. Os outros animais continuam no celeiro. Então já tem uma crítica, tá vendo? Ó? Não era para ter divisão social, uma desigualdade social, mas tem. Só os cachorrinhos são tratados com leite, porque eles vão ser a polícia, né? Da Rússia. Então, o George Orwell vai fazer uma crítica. Ele fugiu da União Soviética, ele foi para a Inglaterra, porque ele discordou do governo comunista, ele não achou que aquilo estava certo, aquela ditadura, e vai fazer uma série de críticas ao regime. Leiam, esse livro é muito legal e ele ajuda muito a entender o que aconteceu na Rússia comunista, na União Soviética. Tá? Bom, eu estou esperando as dúvidas de vocês. Aliás, eu acho que eu já tenho que acabar minha aula. Deixa eu ver até que horas vai essa aula. Vocês podem mandar as dúvidas também por e-mail, vocês sabem disso. Até. Acabou o tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail, ok? Vocês têm um prazo para entregar o trabalho sobre a arte. Não esqueça, vocês têm que escolher um artista. Então, tem que ter imagens desse artista, quadros dele, analisar os quadros dele, ok? O que está mostrando, o que é a ideia, como é que ele construiu esse quadro, analisem. Então, falar da arte de um modo geral, escolher um artista e analisar as obras dele. Certo? Gente, então, se não tem dúvidas, vou encerrar por aqui a aula. Foi um prazer. Na verdade, eu nem vi vocês, né? Mas pelo menos a gente tem um contato virtual. Certo? Beijo para todos, saudades já da sala de aula. Logo, logo a gente volta. Tchau, tchau.